A tensão no Mar Negro só aumenta e dessa vez foi um caça russo que foi obrigado a expulsar um drone espião americano que sobrevoava aquela região. Acontece, pessoal, a reunião que eu falei para vocês que ia rolar na Arábia Saudita, reunião de Jeddah, e a gente teve como consequência um retumbante, um grande fracasso. A Ucrânia não conseguiu atingir os seus objetivos e eu diria que na prática, pessoal, a gente teve uma consolidação das posições que já estavam postas. Os países emergentes não querem apoiar uma resolução somente que leve em consideração o que a Ucrânia coloca, enquanto isso o G7 se coloca em favor dos ucranianos. Mas segundo reportagem do New York Times, não sabemos exatamente por quanto tempo. E para finalizar, pessoal, a gente vai discutir também uma escalada das tensões, inclusive com crimes de guerra sendo utilizados pela Rússia. Segundo denúncias do Zelensky, houve ataque, inclusive até um centro de transfusão de sangue, e também a Ucrânia atacando posições, inclusive de estudos, universidades, no território que hoje é ocupado pela Rússia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E claro, pessoal, se você apoia o meu canal, apoia o meu conteúdo, pessoal, vota em mim no Prêmio Best, tá? Tô concorrendo como o melhor educador aqui do Brasil da internet em 2023. E eu ficaria muito feliz se você desse seu apoio e votasse ali Prêmio Best. Tamo junto? E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, muito baratinho, acabou de lançar, pessoal, uma turma nova, uma turma intensivo. Inclusive, cupom exclusivo por tempo provisório, pessoal, não vai durar muito, hein? Intensivo 10, você tem mais 10% de desconto, além de 10% no valor se pagar à vista. Além do desconto que já está embutido na plataforma por tempo limitado, não perderia a oportunidade se fosse vocês. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve, né, a consolidação, segundo o próprio Ministério da Defesa da Rússia, que um drone americano, um drone conhecido ali como MQ-9A, ele estava sobrevoando um território do Mar Negro e ele estava sendo utilizado, galera, convenhamos, tá? Reino Unido, Estados Unidos, a própria Turquia, a própria Rússia, enfim, eles utilizam ali sistemas de aviação para vistoriar as atividades militares, ou até mesmo não militares, comerciais, em regiões geopoliticamente estratégicas. Convenhamos, pessoal, a gente vai discutir um pouco mais do vídeo daqui a pouquinho, né? Mas com o Mar Negro sendo um alvo de tensão cada vez maior, com drones marítimos sendo utilizados, principalmente pelo lado dos ucranianos, mas também minagem, acordo de grãos, ataque ao porto de Odessa, Novorossiysk, por exemplo, não é exatamente o Mar Negro, mas ali na região do Mar Azov. Também, galera, foi atacada, essa região tá muito tensa, né? Os Estados Unidos também tá colocando os seus equipamentos. E, galera, em tese, a Rússia não pode fazer nada, porque existe uma área que é limite de território russo, né? A gente coloca ali o mar territorial, zona econômica exclusiva, mas o Mar Negro em si, ali no meio, pessoal, é território internacional. Só que quando começa a se aproximar, a Rússia pode exigir algum tipo de resposta. E aparentemente foi isso que aconteceu, e por isso que um caça russo, o Su-30, ele foi convocado pelas forças russas para expulsar esse drone. Não aconteceu nada mais grave, tá? Não houve um ataque direto, conflito direto, como já aconteceu no passado, inclusive, tá? Mas dessa vez, somente o drone, ele saiu daquelas posições. Como eu falei para vocês, galera, rolou, né, a reunião na Arábia Saudita, e acho que é muito sintomático, né, do que representa ser a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que quer ingressar para os BRICS, a Arábia Saudita é um país que mantém boas relações com o Putin, o OPEP+, negocia, por exemplo, o preço do petróleo. Essa reunião, a Rússia ela não foi convidada, mas a Arábia Saudita, ela se comprometeu, o Bin Salman, a passar todos os resultados para a Rússia, né, para saber exatamente o que estava sendo discutido. Então, ser a reunião na Arábia Saudita é o sintoma, pessoal, inclusive, né, mediado pelos Estados Unidos, pelo Jake Sullivan, que participou ali da reunião, que é uma reunião que pretendia ser imparcial. Essa reunião, na prática, ela não busca o apoio dos países do G7, porque os países desenvolvidos já estão apoiando a Ucrânia, inclusive com repasse de armas, tecnologias, dinheiro e por aí vai. Buscava o apoio dos países emergentes. Pô, galera, Egito, México, China, Índia, Indonésia, né? Os países chamados Sul Global, eu sei que nem todos que eu citei estão exatamente no hemisfério sul, mas o conceito de Sul Global, ele transcende somente a linha do Equador, tá? É no sentido mais geopolítico da coisa. Então, a questão do Sul Global, dessa união do Sul Global em favor dos ucranianos.
O Zelensky, galera, ele bateu o pé para que aqueles 10 pontos pela paz fossem seguidos como forma de orientação, né? Algum tipo de documento oficial assinado. Na prática, pessoal, esses 10 pontos pela paz, eles contavam, por exemplo, com a desocupação de todo o território invadido pela Rússia, a Crimeia sendo devolvida integralmente para a Ucrânia podendo ter o livre-arbítrio de pertencer ou não à OTAN. E aqui eu não estou julgando, pessoal, os méritos, se a Ucrânia está certa ou não em adotar essas posições, essa posição geopolítica. Eu estou indo num sentido mais profundo da coisa, que são coisas assim muito, digamos, boazinho, muito otimistas, vamos colocar, do lado dos ucranianos, que é óbvio que os russos eles não vão aceitar. Cara, vai devolver a Crimeia, vai devolver todos os territórios que foram ocupados, invadidos aí pelos russos, vai ter a promessa que a OTAN a Ucrânia fazer parte da OTAN, óbvio que a Rússia não vai aceitar. E os países emergentes, pessoal, todos eles se posicionaram nesse sentido, tá? Não dá para ter um processo de paz se a gente não convida a Rússia. Então, por isso que eu falei, né? Queria um apoio para esses 10 pontos pela paz? Não conseguiu. Queria algum tipo de documento oficial assinado que pressionasse a Rússia. Tá vendo? Ó, até os seus parceiros aqui, ó, até a Arábia Saudita, até a China, até a Índia, até Brasil, estão falando que você é o culpado e o responsável pela guerra. Vamos assinar algum tipo de coisa que você perca territórios, alguma coisa? Cara, isso não foi conseguido, tá? Para vocês terem uma noção, não vai sair nenhum tipo de documento oficial, resolução final, ela não vai ser dada, porque não houve um consenso entre os países membros, e eu diria que isso já era meio que previsto. Tanto que, por exemplo, os chefes de Estado, eles não participaram. Cara, o Brasil mesmo, vamos colocar como exemplo, né? O Lula, pessoal, vai participar de uma cúpula da Amazônia ali em Belém, e pouco preocupado está sobre essa reunião, entende? O grande objetivo seria conseguir fechar uma data para até o final do ano fazer uma cúpula global pela paz, possivelmente de novo, né? Não com a presença da Rússia. Isso não foi conseguido. Cara, não conseguiu. O próprio Celso Amorim, que não é nem o nosso chanceler, mas é um assessor especial da nossa chancelaria, ele foi o representante brasileiro. Só que ele não foi presencialmente, né? A gente só mandou um diplomata, mas o Celso Amorim ele participou via videoconferência. E acho que algumas falas, elas resumem bastante o posicionamento não do Brasil só, mas dos países emergentes. O Celso Amorim ele deixou claro, pessoal, que tem que ter algum tipo de garantia de segurança da Rússia, que a Rússia não foi convidada e não tem como estabelecer um processo de paz sem ouvir a Rússia, e que para trazer algum tipo de processo de paz para essa região, tem que pegar um contexto histórico um pouco maior. Essa guerra não é somente entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e Ocidente, numa perspectiva histórica, tá? Garantiu, pessoal, também, né, que as experiências passadas dão lições do que ocorre quando há uma escalada de tensões. E aí, eu particularmente, tá, pessoal, eu não vi a declaração, mas eu li, né, a cópia da declaração emitida ali pelo Celso Amorim. Para mim, na minha concepção, foi uma clara referência ao que acontece em intervenções lideradas pelo Ocidente que acabam não culminando em bons resultados. Vide Afeganistão, vide Líbia, vide o Iraque, países que hoje, cara, não que estivessem bem no passado, né? A Líbia, Muammar Gaddafi até um IDH relativamente alto frente ao restante dos países africanos. Mas não que tivessem excelentes situações, mas que depois de intervenções americanas que pretendiam, né, a democracia, a liberdade, por aí vai, acabaram culminando com guerras civis e piores sensíveis na qualidade de vida, tá? Então, ele falou, assim como praticamente todos os emergentes, que não dá para estabelecer um processo de paz sem ouvir um dos principais interessados, e aliás, né, o principal, junto com os ucranianos, que é a Rússia. Ele deixou bem claro, tá? O Brasil, sempre que possível, a gente condenou a ação da Rússia. A gente entende que a Ucrânia é a principal vítima do conflito. A questão é que uma solução pela paz deve ouvir os dois lados e não ser unilateral. Aí, isso não foi nessa reunião, né? Mas ele falou no passado, olha, se o objetivo é destruir a Rússia, aí a gente tem que fazer um outro tipo de conferência. Mas se o objetivo é estabelecer a paz, aí a gente não pode ficar sancionando decisões laterais e tem que convidar a Rússia para participar dessas reuniões. Inclusive, galera, o New York Times, tá, colocou que o Zelensky ele vem sendo pressionado pelos líderes ocidentais para conseguir estabelecer ou ceder algumas partes da Ucrânia, alguns benefícios à Rússia, para conseguir estabelecer um processo de paz.
E eu diria que a eleição dos Estados Unidos, que já é polêmica por si só, né? Questão do Trump e tudo tal. Mas caso, de fato, os republicanos sejam eleitos, seja Ron DeSantis, seja Trump, a Ucrânia vai estar em maus lençóis. Os dois já prometeram reduzir as ajudas e fazer um sentido, pessoal, um pensamento mais nacional de recuperação econômica dos Estados Unidos. Então, o Zelensky talvez possa estar sendo pressionado ali pelos países do G7 a conseguir estabelecer um processo de paz. Inclusive, galera, o Celso Amorim, ele deixou bem claro, tá? Que, para ele, a primeira questão que deve ser levada em consideração para estabelecer um processo de paz é pensar nas questões humanitárias, para depois falar em desocupação, etc. Então, por exemplo, vamos criar um corredor humanitário para exportação de grãos. O acordo de grãos deve voltar. Vamos falar, por exemplo, das crianças que estão sumidas. Essas crianças devem ser procuradas. Vamos falar de troca, por exemplo, de prisioneiros. Tudo que for questão sensível do ponto de vista humanitário deve ser prioridade para depois tentar estabelecer algum tipo de cessar-fogo ou coisa que valha, tá? Então, de novo, professor, na prática, qual foi a consequência? Eu diria que uma confirmação que os países do sul global não vão comprar a ideia. Tô resumindo, né? Claro que existem alguns que sim, tá? Mas a ideia de culpar a Rússia em torno do processo de paz. Ou então, culpar a Rússia sim, né? Mas não aplicar sanções unilaterais e isolar a Rússia em troca de um processo de paz. Lembrando, pessoal, que a reunião dos BRICS vai acontecer e desses vários países do sul global, existem 22 a 44 que podem ingressar nos BRICS. A própria Bolívia, por exemplo, ela acabou de se pronunciar falando que ela apoia totalmente esse multilateralismo pretendido pela Rússia, pela China e, claro, a Bolívia é um dos interessados em entrar para os BRICS. E, galera, convenhamos, né? A escalada de tensões, ela tá aumentando cada vez mais. Eu passei para vocês, por exemplo, no vídeo de ontem, que a gente teve um ataque ao navio de guerra na Rússia, teve um ataque, pessoal, à ponte da Crimeia, inclusive vários ataques, eles continuaram acontecendo. A Rússia fala em interceptação de drones que iam, inclusive, em direção a Moscou, e a gente teve parte da Ucrânia, um território atacado em Donetsk, mas não Donetsk que está na Ucrânia, mas Donetsk que foi invadido, ocupado pelos russos, um ataque a uma universidade. O Shoigu, que é o responsável pela defesa da Rússia, falou ontem que por conta desses ataques com drones em Moscou, os drones marítimos que atacaram, pessoal, porto em Novorossiysk, por exemplo, atacaram, por exemplo, posições em Kerch ali, na região do Estreito de Kerch, algum tipo de resposta teria que vir. E tivemos, pessoal, dezenas de ataques foram feitos, a Ucrânia garante que vários foram interceptados e outros não. Talvez o ponto mais trágico seja o ataque que, segundo Zelensky, aconteceu em Kharkiv, que atingiu uma cidade, um hospital responsável ali, né, uma área de saúde responsável pela transfusão de sangue. Que era atacar pontos civis, pontos de saúde, é conhecido como um crime de guerra e não respeita as deliberações de Genebra. E aí, galera, qual vai ser a consequência? De verdade, escalada das tensões e não é essa reunião que vai conseguir trazer a paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? E hoje também rola, tá? Reuniões bilaterais, também na Arábia Saudita. Vamos ver o que vai sair dessas reuniões. Vota lá no PrimeBest, pessoal. Conto bastante com vocês. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.